O Exército se pronuncia sobre o descredenciamento do coronel Ricardo Santana, da Comissão de Transparência do TSE. Quem traz a atualização do assunto é o repórter Bruno Pinheiro. O Exército Brasileiro divulgou uma nota nesta quarta-feira respondendo à decisão do ministro do TSE, Edson Fachin, em descredenciar o coronel Ricardo Santana devido a compartilhamentos em que ele chegou a criticar as urnas eletrônicas. A decisão do TSE não foi bem vista nas Forças Armadas que buscam uma atuação severa nas eleições de 2022. O ministro da Defesa decidiu não substituir o coronel Ricardo Santana na comissão que acompanha o sistema eleitoral. O alto comando ainda considera que o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, ele foi duro demais e quase agressivo com as Forças Armadas. O Exército não sairá da comissão, mas não vai substituir o coronel que foi desligado. Em 7 pontos da nota, a gente relembra o terceiro ponto, especificamente em relação ao oficial. Isso cabe destacar que foi selecionado à mercê de sua inequívoca capacitação científica e do seu desenvolvimento no profissional. Já em outro ponto, a nota diz que essa apuração da imprensa e de forma unilateral, sem qualquer uma solicitação de esclarecimento ou consulta ao Ministério da Defesa ou ao Exército Brasileiro. O TSE descredenciou o militar dessa forma e que não indicará nenhum substituto, ou seja, reafirmando que realmente não vai indicar um outro nome. Já no final, o Exército ainda diz que o Exército ele tem consciência de suas atribuições e da isenta competência técnica, da dedicação e do comprometimento de seus profissionais. Esse caso continua ganhando repercussão. Segundo o que nós apuramos, o Exército não sairá da comissão, mas também não vai substituir, indicando um outro nome. A gente relembra que essa discussão reforçou ainda mais em 18 de julho, quando uma reunião ocorreu lá no Alvorada com diversos embaixadores, representantes e diversos encarregados. O assunto, justamente urnas eletrônicas, o caso continua ganhando repercussão. De Brasília, o Bruno Pinheiro. 1 minuto para cada um dos nossos comentaristas. Roberto Mota, o coronel foi desligado de forma justa e o Ministério da Defesa pede agora a participação de mais 9 militares nas inspeções e também a prorrogação do prazo para esses trabalhos até 19 de agosto. Adriano, isso é mais uma repetição do absurdo. Uma democracia republicana não comporta fiscal de debate, nem polícia do discurso. O que o coronel fez foi usar o seu direito de livre expressão. Então aí nós temos nessa notícia 2 absurdos. Primeiro, um coronel do Exército Brasileiro altamente qualificado punido por ter usado o seu direito de livre expressão. Segundo, essa punição ter vindo de um órgão cuja missão é pura e simplesmente cuidar das eleições, não fiscalizar o que as pessoas estão ou não estão dizendo. Essa fiscalização não cabe em uma democracia. Diogo Schelp, essa punição? Olha, alguma coisa mudou no posicionamento do Ministério da Defesa desde que foi anunciado e foi divulgado essa decisão do TSE de excluir esse coronel da comissão. Veja, quando surgiu a notícia de que havia essa decisão do TSE, a primeira coisa que se noticiou foi que o Exército já estava procurando um novo nome para substituí-lo. E, além disso, o Zé Maria Trindade trouxe aqui no Pingos nos Is essa semana a informação de que o Exército, na verdade, já havia identificado esse problema, essa manifestação feita pelo coronel nas redes sociais e que já havia tomado a decisão, antes mesmo de Fachin, de substituí-lo. No entanto, depois que veio a decisão, depois que veio esse ofício de Fachin, alguma coisa mudou. Alguém falou alguma coisa, alguém deu uma ordem superior e reverteram a decisão, que aparentemente já estava tomada, de trocar o coronel dessa comissão. Então, fica muito estranho avaliar essa situação, porque o coronel já poderia ter sido avaliado antes mesmo de ser indicado para essa comissão. Veja, ele está lá
para fazer uma avaliação, ajudar numa avaliação do código-fonte das urnas eletrônicas. Se ele manifesta nas redes sociais e vídeos com fake news a respeito das urnas, ele já está fazendo um juízo prévio do sistema. Então é realmente uma situação bastante complicada. A outra coisa que é importante dizer é o seguinte: essa comissão de transparência serve para dar sugestões ao TSE, não imposições. Sugestões pressupõem que eles vão sugerir coisas que podem ou não ser acatadas pelo TSE por critérios técnicos. E o que a gente está vendo aí é uma atitude bastante autoritária desses membros militares dessa comissão. Marcelo, um minuto também. TSE e Ministério da Defesa tentam se entender nesse ano eleitoral sobre a inspeção das urnas? Olha, como profissional do direito, tem me causado muita estranheza essa questão da proibição de críticas à urna eletrônica, ao sistema eleitoral, como se isso tivesse se transformado numa espécie de crime, né? Numa espécie de cláusula de interdição da liberdade do debate. Eu lembro que nós já tivemos um parlamentar, um deputado estadual do estado do Paraná, com seu mandato cassado, né? Porque teria feito críticas fundadas ou infundadas, aí não importa, né? Isso é outra questão, mas ele teve mandato cassado porque criticou as urnas eletrônicas, criticou o sistema de apuração, e agora novamente isso acontece com um coronel que é descredenciado aí dessa comissão. Eu acho que está na hora da gente discutir não só a liberdade de expressão, mas talvez numa outra oportunidade, discutir para que serve a justiça eleitoral, né? O que é essa instituição que praticamente nenhum outro país do mundo tem, né? A organização de eleições não é função do Poder Judiciário na imensa maioria, na quase totalidade dos países do mundo. Está na hora da gente discutir a própria justiça eleitoral na sua existência.